Fala, trader! Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, clica no sininho para receber todas as nossas notificações, dê o like, compartilhe e comente. Eu e meu primo Thiago estamos com um projeto social chamado Fórmula Trader. Clica ali nas descrições ali, já se inscreve lá no Instagram do Fórmula Trader 2025. Estamos na comunidade do Turano, indo para a comunidade da Rocinha, ensinando jovens e adultos a operar no mercado financeiro, a se tornarem traders profissionais. Estamos ensinando sobre finanças, economia. E é isso aí, pessoal. Um grande abraço aí para todos os meus amigos de Portugal. Fala, Portugal! É isso aí. Todos os meus amigos que eu trabalhei, já tive a oportunidade de conhecer muita gente, trabalhei por quase 2 anos lá. Um grande abraço. Georges, André, Érica, todo mundo aí de Portugal. Divulguem aí, certo? Divulguem lá para os colegas aí o canal. Um abraço grande aí para os nossos alunos do Ninguém School. Vamos que vamos aí, Fabiana, senhor Carlos, Thiago, o que mais? Muita gente ainda aí que eu esqueci o nome agora, mas vamos que vamos, pessoal. Eu quero abordar aqui um tema chamado o seguinte, 6 regras vitais de um trader profissional. Foi encontrado um diário num cofre de um trader profissional e muito conhecido, muito famoso, muito bom, nos Estados Unidos, com 5 regras, né? E tem mais uma 6 aí que fala também a respeito disso. Mas é fundamental que todo trader tenha um diário do trader. Por quê? O melhor livro que você possa ter é o seu diário, porque ali você vai escrever todas as operações que você fez no dia, por que vocês entraram nessas operações, qual era o seu sentimento, para que vocês aprendam onde vocês estão errando, onde vocês estão acertando. É o melhor livro que tem, é o Diário do Trader. Depois eu vou abordar esse tema e vou trazer aqui como se faz um diário, o que tem que ter nesse diário. Mas hoje queria falar sobre as 6 regras vitais de um trader profissional. Vamos lá. A primeira regra é o seguinte: opere para operar bem, não para fazer dinheiro, né? Nós temos a impressão aqui que muita gente entra no mercado financeiro para fazer dinheiro rápido, com promessas milagrosas aí de ficar milionário, e as coisas não são assim, pessoal. Você não pode operar com o intuito de ganhar dinheiro. Isso é consequência, certo? É consequência. Você tem que operar para operar bem. Isso é que importa. Um profissional, vamos supor, um piloto de avião, quando ele vai decolar com o avião, ele não fica pensando no salário dele, quanto que ele vai ganhar nesse voo, não. Ele tem que voar bem, ele tem que operar aquela cabine de piloto ali bem, ele tem que fazer um checklist, né, de tudo que envolve ele no avião, as peças, ele tem que checar se está tudo funcionando direito, se não tem nenhuma falha, né? Ele tem que ver o mapa, traçar tudo direitinho e tal. Então, assim é a nossa profissão. Nossa profissão também é uma profissão de alto risco. Essa profissão é uma profissão de alto risco, certo? Você não pode entrar aqui achando que é um jogo, achando que isso aqui é brincadeira, não. Isso aqui é coisa séria. Tem pessoas que ficam muito mal, assim, pessoas que perdem dinheiro, brigam com a família, ficam deprimidas, ficam irritadas, porque fizeram isso de uma maneira errada, operaram de uma maneira errada, entendeu? Querendo ganhar dinheiro rápido, arriscaram como se fosse um jogo, um cassino. Isso aqui não é isso, isso aqui é uma profissão. Então, assim, opere para operar bem, não para fazer dinheiro. Você tem que treinar, executar aquilo lá, entendeu? E fazer isso da melhor maneira possível. O dinheiro é consequência, certo? Vamos lá. A segunda regra é: proteja ferozmente o seu capital. Se você não estiver bem para operar nesse dia, não opere. Se você brigou com alguém, não opere. Se você está passando mal, não opere. Olha, a primeira coisa que a gente faz é o seguinte, quando eu acordo 5 horas da manhã, eu faço uma oração ao Eterno. Para quem não sabe, eu sou formado em teologia judaico-messiânica, né? E eu acredito no Mashiach, Yahushua HaMashiach. As pessoas já chamam como Yeshua, ou outras como Jesus, né? Mas o que acontece? Eu acredito no Eterno, na palavra dele, na Torá, no Tanar.
E quando nós acordamos, nós fazemos uma oração. Todas as músicas que eu coloco aqui, a maioria, né? Só uma ou outra que fala sobre trading, mas a maioria aqui são composições minhas. Eu componho música pro Eterno. Então, são letras que eu extraí da Bíblia ou adaptei e faço para louvar o Eterno. Então, assim, a primeira oração do dia é uma oração que todo judeu faz, que é o Modeh Ani, né? Nós levantamos, quando assim que a gente abre o olho, a gente faz uma oração de agradecimento. Modeh Ani lefanecha melechai vekayan sherei rizatá benisbati ben lahabá emun na terra. Ou seja, graças te dou, ó Rei vivo existente, que devolveste a minha alma com piedade. Grande é a tua confiança em nós, grande é a tua confiança em mim, grande é a tua fidelidade. Então, depois disso, nós vamos para a oração matinal, depois vamos para a academia, voltamos, fazemos operações. Se não estivermos bem, não operamos, é isso, entende? Você tem que ter um propósito maior, você tem que ter um propósito, tem que entender por que você foi criado, você tem que entender que a prosperidade é algo que vem conforme as suas escolhas, né? Você tem que trabalhar, mas tem que ter um propósito. Tem muita gente que trabalha e não tem propósito e tá perdido aí na vida, entendeu? Nós precisamos confiar e ter fé no Eterno, certo? Ele prometeu nos abençoar e nós precisamos buscar a presença dele. Então, assim, nós precisamos proteger ferozmente o nosso capital. A sexta regra vital é: haja sem hesitação quando o seu operacional der o sinal. Ou seja, nós devemos ter o nosso próprio operacional, ou que você criou, ou que você aprendeu do seu professor, certo? E quando esse operacional, depois que você treinou bastante ele, der o sinal, você tem que agir sem hesitar. Você não pode ter medo. Imagina um jogador de futebol, treina vários dias, todos os dias tá treinando bater pênalti. Aí chega no jogo principal, ele é selecionado lá para bater o pênalti, e aí chega na hora de bater, ele trava. Não consegue correr, não consegue chutar, não consegue fazer nada, o juiz já apitou, os colegas já estão irritados com ele, que o tempo tá passando, e ele não consegue bater o pênalti. Você imagina? Então a gente treina pra gente agir, certo? Se por acaso nesse dia nós perdermos dinheiro, nós temos que ter o gerenciamento de risco e suportar essa perda. Isso tudo é estudado antes. Você precisa ter disciplina, você precisa ter um esforço, entendeu? Mérito. Não adianta você ter R$1 milhão e vir aqui colocar R$1 milhão que você vai perder tudo, porque você não teve mérito para ganhar esse R$1 milhão no mercado financeiro. Entende? Você não tem a técnica, não tem o estudo, não tem a condições psicológicas para poder multiplicar esse dinheiro, certo? Então, você precisa aprender primeiro. Primeiro você precisa aprender, vai pro simulador, treina, entendeu? E depois você estuda sobre mentalidade, psicologia. Olha, Mona Isahoma foi um dos grandes traders, foi o que criou essas velas japonesas, né? Foi um trader japonês que operava no mercado de arroz lá de Osaka, no século XVIII. E ele estudou o comportamento humano. O mercado, ele é previsível. Por quê? Ele tem hábitos. Porque quem está por trás do mercado, quem está por trás das empresas são pessoas. E pessoas têm hábito. E uma coisa difícil de tirar de uma pessoa é o hábito. Muito difícil uma pessoa mudar um hábito, né? Então, assim, nós precisamos adquirir bons hábitos, né? E precisamos estudar esses hábitos das pessoas no mercado para poder operar esse mercado, certo? Então, assim, nós precisamos agir sem hesitação, certo? Quando o operacional der o sinal, você tem que confiar no que você treinou, confiar no que você estudou e ir pra frente, ok? Vamos lá. A quarta regra é o seguinte: só uma coisa é pior que errar: permanecer errado. É por isso que o diário de trader é fundamental, porque ali você escreve o que você acertou, o que você errou, por que você entrou. Nós precisamos ter pelo menos 3 porquês de entrar em uma operação. Lembrando, essa técnica que eu ensino no meu canal de operar em até 30 minutos, fazer dinheiro no mercado em até 30 minutos, eu aprendi com um trader da gringa lá chamado Nick Sean. Esse trader opera Forex, opera Swing Trade. Eu adaptei para Day Trade, né, no mercado brasileiro, no dólar. Então, assim, cada trader tem a sua técnica ou aprendeu com seu professor, certo? Então estudou e começou a treinar e a praticar e a executar. Então, assim, precisa
ter o diário do trader todo dia, anotar por que você entrou na operação. Os 3 porquês, certo? Nós temos aqui na minha técnica, no meu operacional, temos a coloração do Tabajara, que é do André Machado, conhecido como Ogro do Wall Street, um dos grandes traders do Brasil. Ele é fera mesmo, foi um dos meus professores. Então nós temos essa coloração que foi desenvolvida por ele, que mostra a força da tendência do mercado. Ok? Nós temos 2 médias móveis, uma de 15 e uma de 35, que nós operamos no tempo gráfico de 1 minuto. Então nós temos os porquês de entrar na operação, certo? Você tem que anotar isso no seu diário de trader. O melhor livro que você pode ter de trader é o seu diário. Lembrando que essas regras, 5 regras, foram achadas no diário de um trader, um grande trader americano, dentro de um cofre, entendeu? Então anote aí, coloque essa anotação aí, sempre quando você for operar, você medita, olha para elas, entendeu? E lembre disso, de você fazer o diário de trade e anotar o diário todos os dias. Olha aí, e de repente tem dia que você não vai operar, porque você tem que proteger ferozmente o seu capital. Lembra da 2ª regra: se você estiver mal, não opere, certo? A 5ª regra: agora não é hora de fazer dinheiro, agora não é hora de fazer dinheiro, é hora de fazer o dinheiro não sumir, certo? Então, é isso aí. Não é hora de fazer dinheiro agora. Agora é hora de fazer o dinheiro não sumir. Você não pode deixar o seu capital sumir. Entende? Por isso que você tem que ter gerenciamento de risco, uma mentalidade correta, uma mentalidade exercitada, né? Existem muitos sentimentos que surgem nessa profissão. Sentimentos de ganância, de medo, de coragem, de alegria, de tristeza. E você precisa ter o controle desses sentimentos. A sua psicologia precisa estar blindada. Você precisa ter feito trabalhos com coach, com pessoas que realmente estão te mentorando, entendeu? Você precisa ter um mentor, um professor para te guiar por esse caminho. Uma pessoa que já chegou lá, uma pessoa que você está vendo que faz, né? Então, isso é super importante, gente. E a 6ª regra é: se o mercado ou você estiver confuso, siga a regra 2. Qual é a regra 2? Proteja ferozmente o seu capital. É isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, dê um like, compartilhe, comente. Lembrando, o projeto Fórmula Trade 2025, clique ali na descrição, se inscreva no Instagram. Eu e meu primo Thiago estamos com um projeto de ensinar jovens e adultos nas comunidades carentes, para a comunidade do Turano, estamos indo para a Rocinha, ensinar a se tornarem traders profissionais e a ensinar sobre finanças e economia. Então, pessoal, para quem não sabe, eu sou contador, né? Sou auditor e perito judicial, contábil. Então, assim, eu uso técnicas da minha profissão para operar no mercado financeiro, com a matemática, estatística, análise, né? Análise técnica de números. Então, pessoal, olha, estudem, façam copiem, escrevam essas 6 regras, esteja perto de vocês aí para que vocês consigam lembrar delas, né? E é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. No tempo certo, o fruto vai florescer. Tudo que faz vai prosperar. Com fé e raiz vai frutificar.